Aleluia. Se você puder fechar os teus olhos. Não é um ato religioso. Aquietar, acalmar o teu coração. Acalmar, aquietar a tua alma. Trazer a tua mente cativa à presença de um rei. Devemos compreender que quando nós nos reunimos como igreja, não nos reunimos em torno de nós mesmos, mas nos reunimos em torno de um rei, a presença de um rei. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele todo o louvor, a Ele toda a reverência. Todo o coração se verga, se dobre e entre em contrição. Porque aquele que era, que é e sempre será, está aqui. Está aqui. Se há fome no teu coração, se há um temor no teu coração, se há um desespero no teu coração, isso atrai a real presença do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Há algo que Deus tem para você. Mas talvez por um excesso de ansiedade, uma certa camada gordura de carne, você perdeu a sensibilidade e não tem percebido e não tem ouvido aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que os olhos carnais não têm capacidade, não têm habilidade para ver. E também não desceu o coração do homem, o coração não regenerado, não teve a capacidade de experimentar, de compreender, de entender. É o que Deus tem preparado. Não no natural, mas do sobrenatural. E tudo isso Ele tem revelado. E pretende revelar àqueles que de fato compreendem que o reino de Deus não virá, como alguém disse, estamos orando para que o reino de Deus venha. Não, o reino de Deus já veio. Está em você. O maior habita em você, o maior reina com você, o maior tem prazer em estar com você. As tuas lágrimas Ele enxuga. As tuas vestes Ele mudou e Ele muda. E os teus passos
deixam de ser pesados para ser leves e suaves, porque há um reino em você. E esse reino tem que ser exposto. Assim como ele saciou a tua sede, a tua fome. Há famintos neste mundo. Há desesperados neste mundo. Há aqueles que estão aguardando quando a igreja daquele que se chama Jesus Cristo, o Rei dos Reis, de fato se manifestará em amor, em compaixão. Se renderão ao Espírito Santo para que ele, com seu poder, venha e esmiúce a penha, o jugo do egoísmo, da insensibilidade, da carnalidade, da avareza, da ganância. E possa ter os seus olhos espirituais abertos, os seus ouvidos espirituais abertos, para que possam ver o choro de uma criança africana, as lágrimas de uma criança indiana, a nudez. Quantos verão? Dentro de uma perspectiva celestial. Quantos verão dentro de uma perspectiva sobrenatural? Quantos ouvirão dentro de uma perspectiva de reino de Deus? Dentro da perspectiva do próprio Deus. Orando no Espírito Santo. Orando em línguas estranhas, você sai do natural. Porque a oração em línguas, ela é a porta para o sobrenatural. E você entra na dimensão do Pai. Você entra na dimensão do Espírito. Você entra na dimensão do reino, cujo rei é Jesus. E você deixa de ouvir com teus ouvidos humanos e você passa a ouvir dentro de um padrão celestial com os ouvidos de Jesus. Aquilo que não chega nos teus ouvidos humanos, chega através do Espírito num ouvido sobrenatural pelo Espírito. Aquilo que os teus olhos naturais não veem agora, pelo Espírito você começa a ver da mesma forma, da mesma perspectiva que Jesus Cristo vê. Aquilo que você não sente, o apóstolo Paulo falando aos Filipenses, ele disse, olha, trazei dentro de vós, ambicione os mesmos sentimentos de Jesus Cristo. Jesus amava aqueles que não queriam. Jesus não veio porque eu o desejava. Jesus não veio porque você o desejava. Jesus não veio porque a humanidade o desejava. Não, ninguém desejava Jesus. Desejamos filosofias humanas, teologias humanas, ideologias humanas, mas poucos esperavam pelo Cordeiro. Mas ele me amou, ele te amou. Ele mudou o nosso status. Nos mudou de patamar. Deixamos de ser filhos das trevas. Pelo sangue do Cordeiro. Para sermos transportados, para sermos plantados, fundamentados num reino de santidade,
de justiça, de paz, de amor, de verdade. E dentro deste reino, você começará a sentir da forma como Jesus sente. Você começará a ver da forma como Jesus vê. Você começará a ouvir aquele choro de uma criança órfã, aquele choro de uma viúva desamparada, aquele choro de uma nação desassistida, começará a chegar até os teus ouvidos. É um som estranho, porque os ouvidos naturais não captam, não percebem, não entendem, porque os nossos ouvidos foram treinados para ouvir coisas desta terra. Mas os ouvidos naturais, espirituais, eles estão treinados pelo Espírito Santo para ouvir o choro de uma criança, o desespero de uma viúva, o abandono de uma nação que está em trevas. Queremos viver o Evangelho que satisfaz os nossos desejos. Queremos viver o Evangelho que nos atenda. Mas não queremos nos submeter a atender, a pregar, a viver, a obedecer um Evangelho sobrenatural, que aonde ele entra, ele transforma, ele destrói aquilo que é das trevas e estabelece um farol de luz. Deus te mudou de status, meu querido. Usamos o Evangelho para mudar de status na nossa sociedade. Ele até faz isso. Ele até nos promove realmente, nos honra no meio dos homens. Mas o que mais Deus deseja é promover você no reino de Deus. Como foi a promoção de Paulo? Como foi a promoção de Pedro? Como foi a promoção de Tiago? Em 2 Coríntios, no capítulo 11, o apóstolo Paulo começa a dizer: eu vou mostrar para vocês como é que eu fui promovido no reino de Deus, como é que Deus me tornou confiável, como é que Deus confiou a mim as riquezas insondáveis do seu Evangelho. Açoites com vara, naufrágio. Ele disse: eu passei fome, eu passei nudez. Aí quebra, cai por terra aquela teologia de que se você estiver passando por aflições, por dificuldades, por escassez, olha, você não está bem com Deus. Olha, a mão de Deus está pesando sobre você. Não, isso não é bíblico. Paulo disse: olha, em toda e qualquer circunstância eu aprendi a exaltar, a glorificar o meu Deus. Eu tive circunstâncias de escassez, eu tive circunstâncias de fome, eu tive circunstâncias de abandono, eu tive circunstâncias de frio, eu tive circunstâncias de perseguição, eu tive circunstâncias de abundância, mas nada disso me abalou. Nada. Porque em toda e qualquer circunstância, eu sei que Deus me deu graça para não ser
dominado por nenhuma delas. Quando Satanás me mostrou a pobreza, eu não enxerguei a pobreza, eu entendi que o meu Deus é o meu pastor, nada me faltou, nada me tem faltado e nada, absolutamente nada me faltará. Quando veio a fartura, quando veio a abundância, Satanás que diz, olha, você é o cara, você conseguiu. Mas Paulo compreendeu que a riqueza era o reino de Deus dentro dele. Era a verdade revelada de Deus dentro dele. Como Paulo foi promovido no reino de Deus. Se você lê aquilo que Jabes fala, segundo Crônicas, ó Deus, alarga minhas fronteiras e me abençoe e me livre das aflições. Talvez foi o único na Bíblia que não sofreu aflições, porque Deus o abençoou, Deus o ouviu, Deus o livrou, Deus o socorreu. Às vezes eu olho para aquilo, Deus me dá uma porção de Jabes. Mas Paulo não teve porção de Jabes. Mas ele escrevendo a Timóteo, Deus me teve por fiel. E ele me confiou a responsabilidade de ministrar o Evangelho. E Paulo foi aonde as pessoas estavam clamando. Paulo foi aonde as pessoas estavam desesperadas. Aonde a igreja de Jesus está indo hoje. Aonde a igreja, quando eu falo igreja, meu querido, eu falo o corpo de Jesus na face da terra. Há um tempo atrás, eu estava orando, passando um período orando no Espírito Santo. Eu estava inquieto, eu estava incomodado com muitas coisas. Talvez eu já falei isso aqui, não me lembro. E de repente, nesse tempo que eu estava orando no Espírito Santo, Deus abriu uma visão no meu espírito. E naquela visão, foram duas visões. Na primeira, eu vi uma criança negra, toda maltrapilha, toda suja, toda ferida, com semblante caído. Pedindo por socorro. Eu não havia entendido, não havia compreendido, pedi a Deus, o que significa? Vou te dar duas respostas. É minha igreja na África, que está faminta, que está machucada, que está ferida, que está desassistida, que está desamparada, que está como que abandonada pelos homens. Uma igreja criança, uma igreja imatura. Quem irá socorrer? Quanto vale uma alma? Alguém já viu falar na Bíblia? Me ajude aí. Diz que vale mais que o mundo inteiro. Que ela é eterna.
Mas para a igreja brasileira, sabe quanto que custa uma alma? Menos de R$ 2. É o máximo que muitas pessoas conseguem contribuir. Isso é uma estatística. Para assistir uma criança, para fazer com que o evangelho do reino chegue em ambientes longínquos, distantes, inóspitos. Preço de uma alma para a igreja brasileira. E quando eu vi aquela visão, Deus falou comigo. Vai para a África. E ajude a minha igreja. E, por outro lado, mostrava que a humanidade, países longe, distantes, não alcançados, estavam na mesma condição. E quem é que vai alcançar? O que é que nós fazemos com o reino de Deus dentro de nós? O que é que nós fazemos com o Espírito Santo como Deus dentro de nós? Nós estamos tão focados na mídia, nós estamos tão focados nas redes sociais, tão ligados, tão linkados, que muitos de nós acabamos nos desfocando da nossa real missão. Perdendo a visão de reino. A visão de reino ficando embaçada dentro de nós. Inicia-se um novo ano. A maioria de nós temos projetos, e os projetos, da grande maioria, sem sombra de dúvida, sem medo de errar, são projetos pessoais. Deus, eu quero conquistar aquilo, Deus, eu quero conquistar aquilo outro, Deus, eu preciso disso. Estou errado? Mas Deus, Ele é um Deus bom, Ele sabe, conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Mas, por outro lado, Ele enviou o Seu Espírito Santo para romper com os limites que a sociedade colocou, que o padrão mundano colocou, para que seja estabelecido o padrão celestial. E o padrão celestial não é reter, não é segurar para si, não é visualizar para si, mas é viver para servir. Como será que Deus recebe no final do ano? Eu vi uma pessoa dizer, olha, eu vou passar a meia-noite orando, porque vou passar na presença de Deus. Nada de errado. Mas e a segunda, e a terça, e a quarta? Como chega? Como é que chega? Como é que Deus visualiza tudo isso? Ele disse, através de João 1,4, maior é aquele que está em nós, maior é aquele que está dentro de nós, que reina em nós, do que aquele que está no mundo. Nós muitas vezes agimos para tentar inconscientemente diminuir a presença de Deus dentro de nós. Não conseguimos. Eu quero que você coloque para mim lá, por favor, Romanos 10, 13. Por favor.
Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas para que invoque o nome do Senhor, eles têm que saber, eles têm que compreender que há um Senhor. Você acha que uma tribo africana tem consciência de que há um Senhor? Você acha que pessoas na Índia, na China, sabem que existe um Senhor? Se eles não têm a consciência, a revelação de um Senhor, como é que eles vão invocar esse Senhor que pode salvá-los? O reino de Deus é algo bom. Você recebeu, eu recebi, mas não é somente para nós. Tem que ser repartido. 14. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele em quem nada ouviram? Eles nunca ouviram falar do Evangelho. Eles nunca ouviram falar a respeito do martírio, da vergonha, da cruz e do poder da cruz. Eles nunca ouviram. Você ouviu. Você está aqui, bem acomodado. Tem ar-condicionado, tem ventilador, tem banco estofado. Eu fui em várias igrejas da África, em rincões da África, em que os bancos eram 2 pedras e uma madeira. E nem madeira, era galho de árvore que tinha que ficar lá se equilibrando para não cair. E eles entravam cantando, eles entravam louvando, eles entravam adorando. E na hora da contribuição, na hora da oferta, era a maior alegria. Não tinham dinheiro, mas levavam uma galinha, levavam um saco, um pouco de arroz, um pouco de chima, farinha, uma cabrita, um cabrito. Mas eles se alegravam. Porque eles entendiam que é um reino. Esse reino tem que ser divulgado. Aí, como crerão naquele em quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como ouvirão se não há quem pregue? Quanto custa uma alma para você? Quem que vai pregar? Nós estamos sentados em berço esplêndido, conforme diz parte do nosso hino. Mas quando Paulo fala, olha, nós devemos trazer o mesmo sentimento de Jesus. Nós devemos trazer a mesma visão de Jesus. Nós devemos trazer o mesmo amor, a mesma compaixão. Eu entendo que quando Jesus estava sendo crucificado naquela cruz, quando ele disse, olha, eu tenho sede, ele não tinha sede de água natural, ele estava querendo naquele momento se satisfazer com almas. Porque é por isso que ele estava morrendo. Olha, a minha morte agora tem que redundar em almas, elas irão me satisfazer, me saciar. E como virão se não há quem pregue? No 15. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, conformosos são os pés do que anunciam coisas boas. Sabe quanto custa uma alma? Passagem de avião, combustível, hotel, alimentação. Para ir em lugares que muitas pessoas não querem ir.
Como aquelas pessoas ouvirão? Como pessoas que estão na Índia, que pessoas que estão adorando milhões de deuses, ouvirão o Evangelho, se não há quem envie? Eu vou desafiar você agora. Por que as pessoas trabalham? Primeira resposta, para sobreviver. Tá certo? Errado. Vamos lá, Efésios 4:24. Acho que é 25. 26. Acho que é 28. 27. 28. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom. Para quê? Para quê? Para quê? Ele está falando aí que é para satisfazer as suas necessidades? Hã? Não, eu vou trabalhar porque eu vou guardar poupança. Quem que é o necessitado? Ah, o necessitado porque ele não tem um par de sapato? Também. Ah, não tem uma roupa? Também. Necessitado de Jesus Cristo. Necessitado de ser arrancado do inferno, necessitado de ser resgatado das profundezas das trevas. E quem vai fazer isso? Veja bem, a nossa relação com o dinheiro é a mesma relação que o mundo tem. Seguimos exatamente o mesmo padrão deste mundo, mas nós não estamos no padrão deste mundo. Nós devemos viver segundo o padrão celestial. E o padrão celestial é isso. Você tem que trabalhar para que tenha que acudir à sua necessidade, porque quando nós buscamos o reino de Deus, todas as vossas necessidades serão supridas. Mas onde está a compaixão? Uma vez, estava em Moçambique, chegou uma senhora, ela botava a mão na barriga: eu tenho fome. Eu tenho fome. Você sabe o que é ter fome? Talvez poucos aqui passaram fome. Coloca para mim Lucas 16:9. Agora a paulada vem. E eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua, fazei amigos. Para que quando aquelas os faltarem, isto é, quando as riquezas os faltarem, esses amigos os recebam nos tabernáculos eternos. Jesus está falando a respeito de dinheiro. Jesus está falando a respeito de finanças. O que ele está falando? Eu recomendo das riquezas de origem iníquas, mas eu trabalho. Mas o mundo jaz no maligno. A tua riqueza, de forma alguma, vai entrar nos céus. Pode ser real, pode ser dólar, pode ser euro, libra esterlina, ien, não importa. Se originam. Mas foi o meu esforço, pastor. Foi Deus quem me abençoou. Mas Jesus está dizendo, origem iníqua. E esta riqueza, este dinheiro, ele só vai se tornar nobre, ele só vai ter um valor celestial. Sabe quando? Quando você fazer ou fizer amigos no céu. O que é fazer amigos no céu? Almas. Jesus está dizendo, olha, você vai trabalhar. Deus vai te dar graça, meu Pai vai te abençoar. Alguns terão mais habilidade do que outros para ganhar, para prosperar.
Mas se seja reais, sejam milhares, sejam milhões, é origem iníqua. E só vai ter valor celestial, só vai entrar dentro de um padrão celestial, só vai se tornar nobre quando esse valor, quando essa riqueza, quando esse dinheiro que vem na tua mão sejam canalizados para o reino, sejam canalizados para o Evangelho, para você ganhar almas. Um dia esse dinheiro vai fazer falta, porque você vai morrer. Nós vamos morrer. E quando nós chegarmos lá no céu, sabe o que vai acontecer? Jesus está dizendo aí, ó, você fez amigo através do dinheiro. Como é que você fez amigo? Você financiou a África, você financiou aqui, você financiou a China, a Índia, missionários foram lá e eles ganharam almas. Ganharam almas através dos recursos, ganharam alma através das tuas finanças. E essas pessoas vão para o céu. E quando você chegar lá no céu, estes amigos, estas almas vão te reconhecer. Jesus está dizendo, e vão te receber em tabernáculos eternos. Aleluia! Glória a Deus! Repense o teu conceito de finança, meu querido. Eu tenho que guardar para reformar o meu quarto. Tudo bem, sem problema nenhum. Mas o que Jesus está dizendo, eu vos recomendo dessas riquezas, desse dinheiro que chegou nas tuas mãos, que você trabalhou, façam amigos. Ganhem almas, invista no reino. Porque um dia essas riquezas, você vai se apartar delas. A trombeta vai soar, você vai subir, ou você vai morrer antes, ou eu vou morrer antes. Mas as pessoas que receberam Jesus, que receberam o Evangelho da salvação, porque você investiu num missionário, você investiu num pastor, você investiu numa missão. E através da pregação do Evangelho, as pessoas foram para o céu. Não, pastor, mas eu não concordo. Sem problema. É a Bíblia que está dizendo. Jesus disse, nós não devemos acumular tesouros aqui na terra, mas tesouros no céu. A alma são os maiores tesouros. Põe no 10, por favor. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Você compreende isso aí? Você já ouviu ministração a respeito disso? Eu não tenho. Tem. Tem sim. Tem 5, tem 10, tem 15, tem 20. Se uma alma lá na China, lá na África, custa R$2, você vai ter mais do que isso para investir numa missão. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, é a mesma coisa. Riquezas de origem injusta, riquezas que se originam neste mundo. Deus não se compactua com ela. Deus não se relaciona com ela. Quem vos confiará a verdadeira riqueza? Qual é a verdadeira riqueza? Próximo. Se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Está entendendo? Se não vos tornastes fiéis na aplicação, a riqueza que vem das tuas mãos, as riquezas que vêm, as finanças que vêm nas tuas mãos, meu querido, não se preocupe, eu não vou tirar oferta para mim não, tá? Pode ficar sossegado. Meu caráter já foi mudado há muitos anos atrás. Eu dependo do papai. Volta um pouquinho no verso anterior lá, para me concluir. Eu passei. Quem vos confiará a verdadeira riqueza? Qual é a verdadeira riqueza? O que vale mais que o mundo inteiro? A alma. Você está entendendo?
Deus quer confiar almas para você. Ele quer prosperar. Quando você alargar as fronteiras da visão do reino de Deus dentro de você em relação às finanças, você vai chorar, você vai ter paixão pelas almas. Junto com o teu pastor. Uma vez eu falei para o pastor, olha filho, faz o seguinte, adote uma igreja na África. Mande R$500. Você vai ver o que eles vão fazer com R$500. Mas eu tenho meus projetos pessoais. Paulo disse, não há ninguém que se interesse, que busca os seus interesses do que Timóteo, que nunca buscou interesses pessoais. Reino de Deus não busca interesses pessoais. Jesus não buscou interesses pessoais. A verdadeira riqueza são as almas. São as almas. Jesus, eu confesso, pastor, que eu busquei texto, mais texto, mais texto hoje. O que eu vou pregar? E só vinha isso. E só vinha Deus falando, fale sobre finanças. Mas não segundo o padrão, não porque você vai dar 100, vai ganhar mais 1000, vai dar um carro. Não. Isso não é projeto de reino. Isso não é proposta de Deus. O menino falou da viúva. Ela tinha tudo. E tudo que ela tinha era pouco. E o pouco que era tudo, ela deu. Porque ela teve visão de reino. Nós estamos vivendo tempos difíceis. O Brasil está passando por turbulências. As pessoas estão famintas, desesperadas por Deus. E a igreja que vai atender. O mundo está faminto, desesperado por Deus. E a igreja é quem vai saciar essa fome. Os anjos do céu, eles não virão. É você que Deus chamou, é você quem Deus capacitou, habilitou para ir. Em amor, em compaixão, em misericórdia. Aí, para encerrar, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 'eu creio que é Atos 21. Eu não marquei. Atos 21, isso. No capítulo 34. Atos 21, 34. Será que eu marquei? Não, é 20, 34, desculpa. É 20, 34. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para que o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. 35. Tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é mister socorrer. Socorrer. Como que Paulo se relacionava? Como Paulo se posicionava? Ele se posicionava da forma como Deus se posiciona. Socorrer necessitados. Lá em Tiago 1, 27, ele diz, olha, nós devemos ir visitar órfãos e viúvas. O mundo está órfão de Deus. O mundo está separado de Deus. Esta é a verdadeira religião. E guardar a si mesmo em pureza e em amor. Aí ele diz, e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus, mais bem-aventurado é. Mas nós temos um posicionamento contrário, né? Ganhei uma caixa de bombons, saímos pulando que nem criança. É gostoso receber. Mas o que a Bíblia diz?
Olha o padrão de reino. É diferente do padrão do mundo. O mundo quer receber, guarda, poupança, aplicação. Aplica-se no ouro, aplica-se no dólar, aplica-se na poupança, aplica-se na Selic, no Tesouro Selic, mas não sei o quê, mas não sei o quê. Nada de errado. Mas é padrão do mundo. Veja como que nós lidamos com finanças. Seríamos muito mais abençoados. Seríamos muito mais fecundos nessa área se nós procedêssemos, nós nos desligássemos das amarras do padrão deste mundo em relação às finanças. Mais bem-aventurado é dar que receber. Mais bem-aventurado. E nós nos alegramos muito mais em receber do que dar. Eu sempre, quando Deus me dá graça para eu socorrer alguém ou abençoar alguém com alguma coisa, com recursos, não importa quanto. Eu passando por um momento difícil, a torre despencando, mas meu coração estava firme. Não dava dinheiro para a África. Punhado de situações, mas a fome na África. Você sabe que é ver uma criança que calça número... Qual pé de criança? 24, 25? Calçando 30, 40, andando assim, se equilibrando. Essas coisas não chegam para nós, porque nós não nos interessamos em buscar, em enxergar, em ver, perdemos a sensibilidade. Como é que nós encaramos isso? Como é que nós nos posicionamos diante disso? E o que ele está nos falando nesta noite, não é porque Deus tem necessidade do seu dinheiro, não, porque ele é dono do ouro e dono da prata. É porque o reino dele aqui na terra tem que se movimentar. E tem que se movimentar através de uma igreja generosa e altruísta, cheia de amor e cheia de compaixão, que entendeu a visão celestial, socorrer os necessitados, necessitados do amor, necessitados do reino, necessitados de serem curados, necessitados de terem o seu nome enrolado no livro da vida. E somente a igreja. Não, pastor, mas é o seguinte, tem um telhado lá que eu tenho que arrumar, arruma mesmo, porque a chuva que está aí, você vai perder todos os seus móveis. Mas eu tenho que fazer aquilo. Mas o que a Bíblia diz? É melhor obedecer do que sacrificar. Obedeça a palavra. Porque Deus quer te abençoar. Porque Deus vai colocar alguns reais, ou milhares de reais, ou milhares de reais, ou milhões de reais na nossa mão, se nós não temos um propósito para isso. Quando nós renunciarmos a propósitos menores, a propósitos pequenos, e encararmos, e absorvermos, e alargarmos a visão de reino, propósito de reino, certamente Deus vai confiar muito mais a você. Porque Paulo disse, olha, eu tenho mostrado a vocês que eu trabalho para socorrer necessitados. Socorrer necessitados. Você trabalha para quê? Trocar de carro? Sem problema nenhum. Mas o que a palavra está dizendo? Socorrer necessitados. Socorrer necessitados. Socorrer necessitados. Tem os necessitados emocionais, espirituais, físicos e financeiros. E Deus está te chamando. Deus está te convocando para você renunciar a si mesmo
e você se aliar ao seu pastor, se aliar ao Espírito Santo, se aliar à visão de Jesus Cristo, à ministração de Paulo, e dizendo: agora eu entendi porque Deus tem colocado recursos na minha mão para socorrer necessitados, pessoas que estão indo para o inferno. Preço de uma alma, quanto custa? Maior riqueza, o maior investimento, chama-se almas, que elas são eternas. Quem investiu nas ações das lojas americanas perderam mais de 80%. 20 bi de prejuízo. Agora, quando você veste em almas, você não tem perigo nenhum de quebrar. Deus vai te conceder mais. Coloque-se em pé. Talvez o teu pastor tenha projetos pessoais, projetos para a igreja, para alcançar. Eu não sei a visão que Deus deu para ele a esse respeito. Mas a visão é reino, a visão é almas. Pai querido, nós te damos todo o louvor, toda a honra e toda a glória. Porque temos o privilégio de sermos chamados filhos do Deus Altíssimo, filhos do Papai Eterno. E temos o nosso nome arrolado no livro da vida. E sermos lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro. E recebemos a tua natureza, Jesus, recebemos a tua visão, Jesus. Perdoa os nossos pecados, Jesus. A nossa insensibilidade, o nosso egoísmo, nossa avareza, nossa falta de visão. Que nesse ano de 2023, Pai, possamos ir compreendendo e compreender de forma profunda, de forma clara, qual que é o nosso propósito aqui na face da terra. E qual é a visão de reino que o Senhor colocou e estabeleceu. E qual é o propósito, se muito ou pouco, que eu tenho recebido, Pai, que é obedecer a tua palavra. Cuidar dos necessitados. Socorrer órfãos e viúvas, ó Pai, que estão desesperados, que estão famintos, que estão machucados, que estão oprimidos. Porque o Evangelho é boas novas de grande alegria. E com esses recursos nós possamos, ó Pai, com os recursos, Senhor, que vêm deste mundo, possamos tirar almas, ó Pai, do inferno, tirar o choro, colocar o riso, tirar as vestes, ó Pai, de amargura e colocar vestes de alegria. Nós te louvamos, ó Pai. Nós te bendizemos, Senhor. Desperta a tua igreja, Pai. Revoluciona a tua igreja, Pai. Que a tua unção possa quebrar todo o jugo nesta área, Pai. E possa sair daqui nesta noite homens e mulheres ainda mais generosos, mais altruístas, Pai, com a visão de reino, Pai. Que o choro de uma criança africana, indiana ou brasileira possa incomodar. Que o choro do pecador possa incomodar. O órfão, da viúva, do ancião. Para encontro os nossos recursos, Pai. Homens e mulheres possam ir e ganhar almas. Essa igreja possa ganhar almas. Trazer vidas que estão nas trevas, ó Pai. E serem transformadas, ó Pai. E serem mudadas, ó Jesus. Para cumprir a tua verdade. E quando essas riquezas de origem iníqua nos faltarem, Pai, certamente nós teremos feito amigos nos tabernáculos celestiais. E quando lá nós chegarmos,
estes amigos nos receberão, Pai, dizendo: amigo, você é o responsável por eu estar aqui. Lá na terra, você foi generoso, você foi altruísta, você deixou de investir em algumas coisas para você, para investir naquele pastor, nesse pastor, naquele missionário. E eles vieram com a palavra, eles vieram com o poder de Deus. Eu ouvi a palavra do Evangelho, a mensagem da salvação, e aquilo me tocou, arrebatou meu coração. Eu me arrependi, eu aceitei Jesus, e agora eu habito nos céus. Você proporcionou eu estar aqui. Seja bem-vindo, meu amigo. Estes amigos te receberão. Porque você teve um coração obediente, um coração servo, um coração justo, liberal. Em nome de Jesus, Pai. Abençoe a tua igreja, Pai. Amém.